Olá, muito bom dia, queridos irmãos, paz seja convosco, graças ao Senhor pela sua vida, obrigado pela comunhão conosco aqui no canal Reino em Pauta, obrigado pela parceria, obrigado pelo seu like, obrigado aos irmãos que têm se inscrito no canal e que Deus abençoe você. Vamos para frente, queridos, porque Jesus é o Senhor, nosso propósito no canal é trazer uma palavra viva todos os dias. Obrigado a todos vocês. Gente, nós estamos falando sobre uma série escatológica sobre o tema a revelação das igrejas do Apocalipse, a revelação das 7 igrejas. Glória a Deus por essa revelação, queridos. E nesta mensagem, nessa reflexão, nós vamos falar sobre Tiatira. Falamos sobre Pérgamo, né? Pérgamo, amados irmãos, é a ação da união. Pérgamo é o resultado da união. A igreja se tornou imperial e agora unida ao Império Romano, e agora teve algo que aconteceu por causa disso, né? O resultado, e o resultado foi terrível. Depois de Pérgamo vem Tiatira. Olha só, Tiatira, a coisa fica mais difícil ainda. Vamos lá. Ao anjo da igreja em Tiatira, Apocalipse 2:18, diz assim, ó: ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as tuas obras e o seu amor, sua fé, seu serviço, sua perseverança. Sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isso: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhes tempo para que se arrependerem da sua imoralidade, mas ela não quis arrepender. Por isso, vou fazer ela adoecer e trazer grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependa das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela, não se arrependerem, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Não, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Aquele que vencer, farei a minha vontade até o fim, e autoridade sobre as nações. Ele governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebeste de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Meus amados, nossa, agora a Tiatira ficou bem sério. Ficou muito forte. Essa era da igreja, irmãos amados, Tiatira é uma era profunda demais, né? Tiatira, o nome significa sacrifícios contínuos e aromáticos. Por que sacrifícios contínuos e aromáticos, né? Amados irmãos, retrata a maneira profética da igreja apóstata. Desde a ordenação do sistema papal, na última parte do sexto século, até o fim da era, quando Jesus voltar. Então, a igreja de Tiatira estabeleceu um plano, irmãos, um propósito, que vai até quando Jesus voltar, arrebatar seus vencedores. Então, você pode entender que nós estamos vivendo essa era. A igreja de Tiatira também está presente hoje, amados irmãos, porque o sistema, né? O sistema é muito forte dentro da igreja em Tiatira. Hoje, o sistema religioso, irmãos, é muito forte, é fortíssimo. Olha, eu não sei se você consegue imaginar a dificuldade que é tirar de dentro da gente o sistema religioso. Irmãos, é uma coisa terrível, porque ele aloja dentro da gente, ele constrói um governo dentro da gente, um governo almático, um governo, amados irmãos, e muitas vezes nós somos guiados por aquele governo.
A igreja em Tiatira é a ação predominante do sistema papal, do sistema, sabe, que o homem manda. Um homem comanda a igreja. Um homem comanda a igreja. No sistema romano é assim. E no sistema evangélico cristão também é assim. Quem que comanda a igreja evangélica? Ah, o pastor. Irmãos, como assim? O pastor, ele tem que apacentar, não comandar. Apacentar está relacionado ao serviço, ao cuidado, né? Apacentar não está relacionado ao comando. A Bíblia diz que Jesus é o sumo pastor, ele se manda, ele comanda. Então nós precisamos entender o nosso lugar na igreja, como pastor, como apóstolo, como sacerdote, como bispo, como diácono, como presbítero, como evangelista. Tudo isso é real e é normal, e eu não vejo erro nisso. Esses ministérios foram estabelecidos pelo Senhor. É só ler o capítulo, Efésios capítulo 4, verso 11 ali, vai falar desses ministérios. Agora, o problema é pegar o ministério que Deus deu, que é tão lindo, e fazer dele uma hierarquia, e fazer dele o nicolaítismo, o sistema nicolaíta, né? Isso sim é errado. E aí, amados, também humilhar os irmãos, que muitas vezes, entre aspas, o ser humano julga mais simples ou mais humilde, né? Ou menos privilegiado, isso sim é pecado. A igreja em Tiatira, essas práticas eram fortíssimas, né? Então, essa igreja, que significa sacrifício aromático, né? Ela ali, com sua doutrina, ela continua trabalhando até hoje, tá? Ela continua imperial, ela continua comandando. O mundo é comandado por um sistema religioso. E eu e você precisamos entender. Eu não estou mencionando nomes, nomenclatura religiosa. Eu estou falando, irmãos, daquilo que a fé faz no coração de uma pessoa. Quando você entende que Jesus Cristo é o Senhor, Ele toca em você, Ele ministra você, Ele levanta você, Ele restaura você. E isso não é uma religiosidade, também não é uma religião. Mas Deus tem um propósito, Deus tem um plano maravilhoso. Este plano de Deus está dentro de mim e de você, e o Senhor quer operar grandemente. Agora, em Tiatira, eu quero salientar e grifar uma coisa muito ruim que aconteceu e que acontece nos dias de hoje, e é normal acontecer, e eu preciso que você abra os seus olhos. Qual que é o problema? É a ação predominante do espírito de Jezabel. O que significa Jezabel? O que significou Jezabel na era do rei Acabe? Acabe foi escolhido por Deus para reinar. O que Acabe fez? Ele foi procurar uma esposa, irmãos, numa região em que Deus não queria que ele fosse. Então ele não obedeceu à ordem de Deus e trouxe Jezabel para ser sua esposa. A partir daí, o seu reino começou a ser comandado por Jezabel. Jezabel, irmãos, ela tem um propósito. Qual? Primeiro, calar a voz profética. Jezabel tem um outro propósito. Qual? Misturar, prostituir. Tanto que usa muito essa palavra prostituição quando se trata a respeito de Jezabel, né? A prostituição que Jezabel faz, irmãos, muitas vezes não é apenas um corpo físico de um homem e de uma mulher, mas é muito mais profundo do que isso. É uma prostituição espiritual, é uma prostituição religiosa. Ela tenta misturar, irmãos, a verdade com a mentira. Ela tenta misturar, irmãos, a luz com as trevas. E ela tenta afirmar que isso é bom. Jezabel é um problema muito sério. Jezabel foi um tropeço sobre os filhos de Israel na sua ocasião, quando foi esposa de Acabe. O reino de Acabe foi totalmente reprovado, 100% reprovado, por causa do comando de Jezabel. Então deixa eu te falar, Jezabel, ela tem um comando, ela tem um governo. Jezabel, irmãos, ela atrai pessoas. E nunca uma Jezabel anda sozinha. Jezabel não caminha sozinha. Ela sempre tem, sempre teve, sempre terá um Acabe. Então, aonde tem uma Jezabel, tem um Acabe. Tem alguém por perto, né? Jezabel, irmãos, gosta de semear contenda, semear morte, semear briga. Quem se lembra da vinha de Nabote? Quando Nabote tinha uma vinha, um amor, amados irmãos, assim, muito grande por aquela vinha. Acabe queria comprar aquela vinha, Nabote não quis vender por causa do sentimento, quem sabe familiar, de herança familiar daquela vinha.
O que a Jezabel fez? Falou para Acabe, não tem problema, deixa que eu resolvo. Foi lá, mandou matar Nabote e disse a Acabe, agora vai lá e toma posse da vinha. Então Jezabel tem um espírito, irmãos, de matança, de morte. Esse espírito de morte, ele está no meio do sistema evangélico cristão hoje. Aí você diz, mas como assim, pastor? Uma pessoa pode matar alguém com palavras. Uma pessoa pode matar alguém, amados irmãos, não dando um tiro na pessoa, mas dando um tiro com a língua. Né? Jezabel é campeã em semear esse tipo de problema, semear contenda. Então, amados, em Tiatira tinha a ação predominante de Jezabel. E o mais difícil é que essa ação não foi interrompida 100%. Jezabel foi morta, sim. Foi comida pelos cachorros, pelos cães, sim. Mas o espírito de Jezabel continua atuando no meio dos crentes. Então eu tenho uma palavra para os crentes aqui. Vocês precisam atentar com diligência. Qual é o espírito que está comandando você? Você está vivendo Tiatira. Jezabel é forte. Você aí tem o seu grupinho de fofoca, o seu grupinho de falação, o seu grupinho para falar mal do líder, do irmão, não sei de quem, não sei de quem. Cuidado com Jezabel. Jezabel, irmão, não pode persistir. Quem está com Jezabel não consegue reinar, porque a palavra de Deus é clara aqui, irmãos. Ela diz assim, olha o que ela diz assim, ao que vencer, não, antes disso, não porei outra carga, porque aí vocês têm o segredo de Satanás. Então somente apegue-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. E aquele que vencer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações, e ele governará com cetro de ferro, e as despedaçará como um vaso de barro. Aqui está falando, irmãos, do reino, né? Da ação dominante do reino. Então fica firme e ore comigo. Pai, obrigado por este momento. Pai, sustenta cada um, abençoe grandemente, é a nossa oração, em nome de Jesus. Fica conosco, Pai. Amém. Fica comigo porque amanhã eu continuo, hein? Amanhã nós prosseguimos. Um beijo no coração e até lá.